Olá! Hoje eu vou conversar com vocês sobre as minhas impressões durante a leitura de As 999 Primeiras Mulheres de Auschwitz, livro da autora Heather Dunn McAdam, publicado pela Universo dos Livros. Esse livro foi lançado no final de 2020. Eu já havia lido um outro livro da autora, que eu gostei muito, que ela escreveu juntamente com a Rena. O livro é Irmãs em Auschwitz, também pela Universo dos Livros. Então é a história de duas irmãs, né, que foram para o campo de Auschwitz. Então esse livro foi escrito em parceria, uma história muito sensível, muito tocante, um livro muito bonito, apesar do local onde a história se passa. Gostei muito de fazer a leitura. E aí, esse aqui foi lançado, na época até não me atentei que era a mesma autora, e fiquei curiosa, né? As Primeiras Mulheres de Auschwitz. Esse livro foi um livro assim que me conquistou com uma profundidade. Eu fiquei assim tão imersa nessa leitura, tão envolvida, e tive um sentimento muito forte durante a leitura de querer reler. Mas não porque o livro estivesse difícil ou alguma dificuldade de compreensão, não, muito pelo contrário, é uma escrita, a autora me parece que é uma historiadora, é uma escrita assim muito direta. Ela compilou todas essas informações para escrever o livro, mas escreveu ele em forma de romance. Então esse sentimento de querer reler não tem a ver com a escrita, mas tem a ver com a necessidade de novo mergulhar nesse universo, nessa história, porque esse livro ele tem muitas informações. Eu não me recordo de ter lido um outro livro neste tema com uma profundidade de informações, com uma pesquisa feita de uma forma tão profunda como essa autora fez aqui. Então nós vamos ter aqui, né, através da pesquisa que ela fez, as informações de como foi feito o primeiro transporte de prisioneiros para Auschwitz. E no caso, esse primeiro transporte era de mulheres judias e mulheres da Eslováquia. Na Eslováquia, numa cidadezinha chamada Rumené, foi colocado um decreto de que jovens solteiras, a partir dos 16 anos até uns 30 e poucos anos, deveriam, né, comparecer, se apresentar para um recrutamento que estava tendo, mas era obrigatório, para trabalhar durante alguns meses, né, trabalhar para a guerra. E elas trabalhariam alguns meses e voltariam. Isso despertou muitos sentimentos, despertou medo, despertou uma sensação de aventura, né? Eu tô indo para uma aventura, eu vou trabalhar. Como eu disse, a idade delas, algumas eram muito jovens, ainda adolescentes, e estavam achando o máximo, lembrando que a gente está num contexto de guerra, onde havia falta de produtos, né? Não era uma época fácil, não era uma época de fartura, e era uma possibilidade poder trabalhar. Mas também tinham famílias que estavam com muitas dúvidas, muita angústia. O que é isso? Mas por que as meninas? Por que não os meninos? Por que as meninas é que tem que trabalhar? Vamos pensar numa sociedade de mais de 70 anos atrás. Então, aqui elas vão se apresentar e elas vão para uma escola, nesse momento inicial de recrutamento, e as famílias ficam ali do lado de fora, né, aguardando, e aquilo se estende muito, demora, e as meninas não saem. Até que essas meninas estão sendo retiradas pelos fundos dessa escola e levadas diretamente para uma estação de trem. Sem informar a família, sem se despedirem, nada, elas estão indo direto para uma estação de trem. Esse primeiro trem, ele não vai direto para Auschwitz, ele vai para uma outra cidade, que é Poprad. Nessa cidade, elas vão ficar durante um período. Mas voltando ao momento do trem, elas partem um pouco incomodadas, claro, com essa questão de não se despedirem da família, nada. Isso
assusta, mas o que me tocou já inicialmente nesse livro é a forma com que elas saem. Elas saem olhando a paisagem, né, através desse trem, que era um trem comum, um trem de passageiros. Elas saem olhando essa paisagem, né, as montanhas da Eslováquia, né, a característica ali, né, geográfica da região onde elas moravam. E elas olham aquilo e saem cantando o hino da Eslováquia, com aquele sentimento de que elas estão indo para uma aventura, um sentimento também de patriotismo, né, ao olhar aquelas paisagens, né, de se encantarem com as belezas do país. E aí elas chegam em Poprad. Lá elas vão ficar temporariamente num alojamento. Lá elas fazem um trabalho, vamos dizer, de cuidar desse alojamento, fazer limpeza. Isso também gera uma estranheza, mas ao mesmo tempo elas falam, ah, mas é isso que a gente vai fazer, a gente vai ficar aqui para limpar, para cuidar das coisas. Até que chega um dia que vem uma determinação de que elas vão ser, sim, deportadas para Auschwitz. E aí elas ficam com muito medo. Paralelo a isso, outras mulheres que estão em outro campo de concentração, em Ravensbrück, elas são determinadas a irem para Auschwitz, para poder organizar a chegada dessas meninas, né? Para comandarem, vamos dizer, essas meninas. E são 999 mulheres escaladas de Ravensbrück para Auschwitz. Curioso. De novo, 999. O livro vai explicar o porquê esse número. Por que não 1000 mulheres? Né? Seria mais lógico. Por que não 900, 950? Não, mas existe uma razão para 999. Só que desse transporte de mulheres de Ravensbrück, algo ali saiu diferente e sai em 997. E aí essas mulheres de Ravensbrück são criminosas e essas mulheres que já estavam presas, né, que eram capazes de fazer qualquer coisa para ter algum benefício ou para descontar raiva, é que vão cuidar dessas mulheres que vão chegar em Auschwitz. E aí, voltando, né, as mulheres eslovacas que estão indo no trem para Auschwitz, elas já têm aquele impacto, aquele choque, que primeiro é o transporte que é feito no tradicional vagão para gado, sem nenhuma estrutura, elas todas ali apertadas, sem poderem beber água, sem poder parar esse trem, sem ter um local para fazer as necessidades, sem alimento. Muitas não aguentam a viagem. Então, assim, já é aquele choque inicial. Chegando em Auschwitz, a mesma coisa. Quem já leu outros livros de sobreviventes, né, de campos de extermínio sabe como é que é. O trem tem as portas abertas, os prisioneiros que estão lá gritam para que as pessoas saiam o mais rápido possível. É uma loucura, elas ficam dias confinadas dentro de um vagão, sem ver nem luz direito, e aí abre aquela porta, tem que sair correndo, tem que se organizar correndo, é um choque muito grande. E nesse livro eu tive a experiência de entender o início. Todos os outros livros que eu li, a gente tinha pessoas que chegavam em Auschwitz ou em outros campos e o campo estava lá em funcionamento. Aqui não, eram as primeiras chegando. E o quanto isso se tornava mais difícil. Você chegar num lugar que você não sabe o que aquele lugar é. Não tem ninguém para te informar. Não que Auschwitz fosse melhorar o fato de você ter a informação. Lá era um inferno. Se é que inferno explica o que foi aquilo. Mas você chegar num lugar que você não sabe o que é, você não sabe como funciona, o que você tem que fazer, que escolhas você tem que fazer daquelas que são possíveis, né? Aonde você tem que tentar ir para sobreviver, para ter uma sobrevida melhor. Como, por exemplo, eu trabalho no tempo aberto ou é melhor eu ter um trabalho num galpão fechado?
Elas não sabiam disso. E é claro que trabalhar num galpão era um privilégio. Você não está à mercê da chuva, da neve, do inverno rigoroso que tinha lá, né? Eles não tinham roupa adequada, eles não tinham calçado. Aliás, um sapato lá era uma questão de sobrevivência. Se eu conseguir um sapato, eu fico vivo, porque sem sapato não tinha pé que aguentasse o frio de lá, né? Os pés simplesmente congelavam e a pessoa não aguentava, né? E eles muitas vezes, para esses trabalhos externos, eles tinham que fazer longas caminhadas. E essas meninas chegaram lá e se chocaram com isso, né, com o que era a vida lá, esse campo sendo organizado. Elas colaboraram justamente para continuação, para continuidade da construção de Auschwitz. Elas tiveram trabalhos terríveis, além do que era viver aquilo, a falta de comida, a violência, ver a morte o tempo todo, o que é um campo de extermínio, todas as privações, as humilhações, a perda da identidade. Elas passam a ser um número, elas têm a sua figura, né, física transformada, com a tatuagem, com o cabelo cortado, com a falta de higiene. Era terrível aquilo, terrível, era uma desumanização, é tirar o que tinha de humano dessas pessoas. E além disso, elas tinham trabalhos muito pesados, como por exemplo, fazer a demolição de prédios. Tinham locais ali próximos do campo que elas tinham que demolir. E nessas demolições, muitas meninas morriam. Vocês imaginam meninas novas trabalhando com demolição, demolindo uma estrutura de 2 andares. Na hora que você demole o de cima, cai de cima e cai em cima de quem? Você acha que eles tinham lá o cuidado? Não. Olha, isso são pequenos detalhes do que tem aqui. O livro vai entregar justamente todo esse período, né? Desde o início, né? Depois a chegada de outros trens, outras deportações, como é que as coisas funcionavam, o que muitas dessas mulheres fizeram para conseguir sobreviver, e algumas não sobreviveram. Um tempo muito longo a gente pensar que elas foram do primeiro transporte, que foi em 25 de março de 1942. Auschwitz foi libertado em janeiro de 45. Então você ficar quase 3 anos num campo de extermínio é tempo demais para suportar. E pouquíssimas conseguiram. Como? Nem elas sabem explicar. Sorte é uma palavra muito pequena para explicar. Esse livro, ele é importantíssimo. Ele traz um trabalho incrível dessa autora, de organizar todas essas informações. Aqui ela teve um apoio grande de uma sobrevivente que fez um relato importante também, que é a Edith. A Edith, ela tem uma frase chocante que ela diz: nós abrimos e nós fechamos Auschwitz, né? Então elas acompanharam esse processo inteiro do que foi aquilo, a chegada e a libertação. Lembrando que essa libertação em janeiro de 1945 não foi assim: os soldados chegaram, nós estamos livres, a guerra acabou, vamos embora para casa. Não. Que casa? Voltar para onde? Tem família? A grande maioria não tinha. E se voltasse para sua casa, a casa era sua? Não. Elas tinham condições físicas para voltar para casa, sem falar condição emocional, psíquica. Mas elas não tinham. Muitas tiveram que ir para hospitais, ficarem meses, mais de ano, para ter condições de voltar para algum lugar. Então é muito sofrimento, mas isso foi real, isso existiu, historicamente foi, né? Há 70 anos atrás, 70 e tantos anos atrás, isso foi ontem. Então quem quiser ter uma visão completa, do início até o final, do que foi Auschwitz, e por um olhar feminino, o que essas mulheres passaram, o que elas enfrentaram, esse é o livro. Uma leitura que eu gostei demais, eu fiquei profundamente envolvida, me emocionei em vários momentos. Foi um dos livros mais
importantes que eu li sobre a questão do Holocausto e campo de extermínio. Eu recomendo muito essa leitura. É um livro assim que ficou para mim entre os melhores livros da vida. Bom, troquei aqui com vocês um pouco das minhas informações, do que eu senti lendo esse livro. Eu poderia ficar horas aqui conversando com vocês. Realmente é um livro muito rico, um livro extenso, quase 500 páginas, mas que ele foi assim devorado. Uma leitura que me manteve interessada no mesmo nível, um nível altíssimo do começo até o final. Eu gostei demais e recomendo para quem tiver interesse, né, nesse tipo de história. É um livro histórico, muito bem estruturado, escrito em forma de romance. Ah, e algo mais, recomendo muito que vocês leiam a introdução, né, o prefácio. Ele traz uma ambientação assim muito importante para entender como esse livro foi escrito. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreva aqui no canal e se quiser adquirir esse livro pelo meu link da Amazon, é uma forma de você colaborar aqui com o canal e eu agradeço muito. O link vai estar aqui embaixo. Desejo para vocês ótimas leituras e até o próximo vídeo. Tchau!